Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre os contos maravilhosos, certo? Os contos maravilhosos, eles têm origem nos países árabes, como China, Japão, certo? Eles foram difundidos no mundo todo pelos árabes, certo? E foi eternizado em uma coletânea conhecida como As Mil e Uma Noites, né? Que conta a história da rainha Sherazade, um sultão chamado Shahriar. Ele era grande e poderoso, era como se fosse um rei, né? Ele era casado com uma rainha que não era apaixonada por ele, né? Então, o que levou à sua grande frustração, porque essa rainha, ela se apaixonou por outro homem e fugiu com esse outro homem. Depois dessa grande frustração do sultão, ele resolveu que iria se casar todo dia com uma moça diferente e no outro dia mandaria ela embora para a Floresta do Esquecimento. E isso começou a acontecer por muitos e muitos anos. Ele casava com a moça e no outro dia a moça ia para a Floresta do Esquecimento. Até que um dia Sherazade teve um plano de contar uma história para sua irmã. Ela resolveu se casar com o sultão. Seu pai ficou muito preocupado. Como é, minha filha, que você vai se casar com o sultão? Você vai ser enviada para a Floresta do Esquecimento. Mas ela disse, eu tenho um plano. Isso tem que acabar com as pessoas do nosso reino. Estão sofrendo muito, todas as moças, né? E isso tem que acabar. Eu vou me casar com o rei. E eu tenho um plano comigo. Então, Sherazade se casou com o sultão. E no final da noite ela pediu que sua irmã fosse até lá, batesse no quarto dela para que ela pudesse contar uma história para sua irmã. E o rei ficou ouvindo aquela história. Da mesma forma assim aconteceu. Teve o casamento, eles foram para o quarto. Quando o dia estava amanhecendo, sua irmã bateu na porta e ela começou a contar uma história maravilhosa para sua irmã. Essa história foi tão maravilhosa que o rei ficou encantado com a história. Só que Sherazade foi esperta. Ela não terminou a história. Ela parou no meio da história. Ela disse, o dia amanheceu, está na hora de eu ir para a Floresta do Esquecimento. Aí o rei, não, a gente dá um jeito para você ficar aqui para amanhã. Amanhã você vai, porque hoje você vai terminar, hoje à noite você vai terminar de contar a história. E ela contava histórias mirabolantes sobre a Alavinha, sua lâmpada, o gato de botas, histórias realmente que encantavam, né? Por isso que foram várias histórias dentro de um livro só, As Mil e Uma Noites, porque a rainha Sherazade foi a principal narradora dessas histórias, né? E até que o sultão, por sua vez, se apaixonou pela rainha Sherazade, né? Porque ela contava histórias que nunca tinha fim, ela sempre deixava o final para o outro dia, e aí o rei ficava curioso, querendo saber o final de suas histórias, até que ele se apaixonou por ela e teve que acabar com aquele decreto que ele tinha feito de casar com todo dia uma moça diferente e mandá-la para a Floresta do Esquecimento. Porque as histórias de Sherazade eram realmente histórias maravilhosas, né? E aí, o que é que tinha de especial nessas histórias de Sherazade, né, das Mil e Uma Noites? Sempre esses contos, eles tinham a apresentação, a introdução, certo? Tinha a complicação, tinha um problema que foi o grande problema da história foi que a Sherazade resolveu se casar com aquele sultão, né? E o pai dela, meu Deus, a minha filha vai se casar com esse sultão, o que é que vai ser dela? Você vai ser lançada, né, para Floresta do Esquecimento, né? Tem um clímax que é o ponto crítico, né? Acho que acredito que foi a hora de ela ir para a Floresta do Esquecimento. E ela disse que foi a hora que ela começou a contar a história, né, para a irmã dela, e o rei se encantou com a história de Sherazade. Certo, mãe vai contar. E apaixonado, graças a Deus, ele acabou com aquele decreto. Os contos maravilhosos sempre têm personagens como os gênios da lâmpada,
tapetes voadores, animais que falam, como o Gato de Botas. O Conto Maravilhoso é uma narrativa recheada com seres fantásticos, seres extraordinários, e geralmente apresenta enredo relacionado à realização socioeconômica do protagonista. O protagonista é o personagem principal do conto. Então, o sobrenatural é encarado como natural nos contos maravilhosos. O sobrenatural, assim, tapetes que voam, né? Gênios da lâmpada, que saem de uma lâmpada, né? O gato de botas, né? Um gato que fala e usa botas. Então, ele tem esses aspectos de coisas sobrenaturais.